Boa noite para vocês que estão aqui se conectando conosco. Hoje, segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023, nós estamos aqui para compartilhar, algo muito importante. Nós estamos aqui nessa noite tão boa, um dia tão bacana que a gente começou hoje com a live 1 Tessalonicenses 5:22, fortalecendo a cultura do reino na vida dos nossos filhos. Recapitulando um pouquinho, nós fizemos uma breve introdução aí na sexta-feira, dia 3. Não é uma live somente, para as mães e para os pais. É uma live que a gente resolveu fazer porque é um assunto que abrange todas as idades, A gente vê ali o ensino, do apóstolo Paulo, dizendo ali na sua primeira carta aos Tessalonicenses, fugir de toda aparência do mal. Então a gente entende que é um apelo, é um conselho, é um ensinamento, não só para nós mães que temos aí os nossos filhos, mas também é um ensino que abrange todas as idades, tá bom? E hoje a gente vai ter a alegria de compartilhar esse assunto tão bom, que veio a partir de uma perspectiva da maternidade, mas é um assunto que abrange todas as idades. E eu vou discutir esse assunto aqui com a Marina Venuto. Ela já está me chamando aqui, eu vou dar permissão para ela e a gente já vai conversar. Marina, me ouve? Deixa eu ver se ela já entrou. Então vamos lá, recapitulando. Aê, Marina! Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bom? E você? Tudo bem, graças a Deus. Hoje temos luz elétrica! Graças a Deus! A live vai acontecer! Nossa, mas tem gente aqui perto, que mora aqui perto, que ainda não voltou, você acredita? Sério? Está esperando, vai voltar amanhã. Pessoal que mora aqui pertinho. Nossa, tem lugares que voltou sexta-feira, tem lugares que voltou depois. Nossa, assim, São Paulo tá assim, né? Então, eu já estava falando aqui com a turminha que começou a entrar. Boa noite aí para vocês que estão entrando. É uma alegria ver vocês aqui. Algumas eu já estive aí durante a tarde aí juntas fazendo algumas coisas. Mas é uma alegria estar com vocês aqui. A gente recapitulou um pouquinho aqui, Marina, que é um assunto que a gente traz a partir de uma perspectiva da nossa maternidade, Mas é que é um assunto, é um conselho, é um ensinamento, é um apelo ali do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta dele ali aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, que abrange todas as idades. A gente não está aqui só para falar para as mães e para os pais, mas a gente está aqui para deixar esse recado, para deixar essa mensagem para você também que é solteira, para você que é solteiro, para você que é adolescente, para você que está aí aprendendo as coisas de Deus, que você que está começando a estudar a Bíblia, você que está começando a viver a maravilha de ser cristão. Então, é um ensinamento também para você, E eu penso que é um ensinamento já de 2000 anos atrás. A gente vê assim que a igreja em Tessalônica, uma das primeiras igrejas ali que Paulo foi instituindo, mas uma mensagem tão presente para os dias de hoje, Marina? Um assunto tão relevante para nós hoje, Então, fugir de toda aparência do mal. E eu só vou comentar mais uma coisinha, Marina, que eu lembrei aqui. À vontade. Eu fazer essa live, a gente estava antes da questão do Halloween, lembra? Lembro. Estava conversando e aí eu falei para você como isso começou a me chamar a atenção, porque assim era uma festa tão escondida, tão assim desapercebida dentro da cultura brasileira e hoje, tão presente na cultura brasileira através das escolas, através da mídia, através das redes sociais. E a gente vê muito cristão indo, na onda do Halloween, muito cristão indo voltando, na onda do carnaval, muito cristão indo atrás de roda de samba, Coisas que sim pertencem à cultura brasileira, mas que não fazem parte de uma liturgia cristã,
Então, são coisas que começam a ficar um pouco desapercebidas e começam a entrar, né? Cultura que começa a entrar dentro dessa nossa vivência cristã, e isso começa a colocar em risco, sim, a vivência da cultura do reino de Deus, né? E aí a gente achou interessante a gente trazer esse contexto hoje, nessa noite, através desse versículo, não é isso? Sim, exatamente. Sobre essa festa específica do Halloween, assim, eu sempre tive um pouco de aversão a isso, assim. Naturalmente, eu já achava muito estranho, né? Porque é tudo meio macabro, caveira, umas coisas meio estranhas, assim, né? E eu lembro que acho que teve na escolinha do meu filho, logo no início, quando eu matriculei ele, e era uma escola laica, né? Não era uma escola confessional, nada. E aí teve essa festinha e já eu falei, não vou levar nesse dia. Eu já não me sentia confortável de deixar que ele compartilhasse daquilo, né? E assim, toda vez que tem, na época onde a gente mora, né, sempre tem, a gente vê assim, o pessoal decorando as casas, você vai no shopping, né, e vê assim, o pessoal colocando tudo temático assim do Halloween. E as crianças, eu lembro que eu também já orientava, né, meio que assim, eles já sabem um pouco que assim, a festa do Halloween não é pra gente, né? Pelo menos assim, aqui é porque realmente assim, eu estava pensando, né? O que que é o Halloween, se não, assim, é uma espécie de uma celebração da morte, né? Se você for ver, é tudo que tem a ver com esses elementos, né? E eu falei, gente, como celebrar a morte, né? A morte para a gente é uma coisa, se a gente for ver, como é que entrou a morte? Entrou pelo pecado, entrou pela desobediência do homem. Não era para existir a morte, e a morte passou a existir por causa da desobediência, né? E aí eu falei, como que a gente vai celebrar isso, né? Isso para a gente é sempre uma coisa ruim, é sempre uma coisa que é muito dolorosa, né? Quer dizer, a gente sabe que o Evangelho convida a gente a morrer, existe esse tema no Evangelho. Só que assim, a gente sabe o quanto é difícil isso. Não é uma coisa que a gente, sabe, super celebra e feliz e tal. Esse tema da morte é uma coisa que nos exige muito, né? Morrermos para nós mesmos, né? É uma coisa que é sofrido, que é doído, né? O que Jesus fez ali na cruz simboliza isso, né? Então, como que eu vou participar de algo, né? Eu vou inserir meus filhos nisso, né? Uma coisa que celebra, sabe? É uma festa. Uma festa, para mim é isso. O Halloween ele traz muito esse elemento da morte, a celebração da morte, né? Uhum. Então, assim, isso não é algo que faz parte, né, daquilo que eu estou tentando educar os meus filhos, inserir os meus filhos enquanto Uhum. princípios do reino de Deus, né? Por que que eu vou comungar com isso, né? Compartilhar disso, né? Ou incentivar os meus filhos também a participar disso, né? Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque tantas coisas que são elementos da cultura do mundo, elas estão presentes aí, né? Porque é aquilo, a gente não é extraterrestre, né? A gente faz parte do mundo, a gente está aqui, Uhum. né? A gente está vivendo aqui nessa cultura, né? Tudo nos afeta, mas aí que tá, né? Qual vai ser a nossa escolha, né? O que que eu desejo de fato transmitir aos meus filhos, né? Ah, eu desejo transmitir os princípios, os valores do reino de Deus. Tá, então isso já vai dizer que eu não vou compartilhar de outras coisas. Quando eu faço essa escolha, outras não vão fazer parte disso, Sim. né? E para mim, esse exemplo, né, da festa do Halloween, que é um exemplo, assim, mas como você falou, tem o carnaval e tudo mais, são coisas que, sabe, não combinam, uma coisa que não tem como, né? Mas pode falar também, tá, Não, Clarice? então, Não, eu. você está falando, eu estou lembrando aqui, né? Tá, a gente está falando a questão da cultura do reino de Deus. Então, onde encontrar a cultura do reino? A cultura do reino a gente se encontra na palavra de Deus, né? A gente Sim, tem ali de Gênesis a Apocalipse, né? O manual, o livro, a entrega completa desse reino, né? E a gente vê assim que Jesus ele veio esclarecer, né, ao coração do homem o reino de Deus. E ele mesmo declara, né? A gente vê lá no Evangelho de João, no capítulo 14, ali no versículo 6, Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né?
E aí, quando você colocou essa questão da cultura da morte, a gente vê que dentro da cultura do mundo está a cultura da morte dentro, né? Então a gente nem vai entrar aqui, né, Marina? Porque a live não é para isso, né? Se você tiver a curiosidade, eu aconselho sim você estudar sobre a cultura do Halloween, sobre a cultura do Carnaval e outras culturas brasileiras, né? Que trazem muita raiz africana e dentro dessa raiz africana muito do que diz respeito ao candomblé. Então tem muita coisa que está assim enrustida, escondida, né, velada, e a gente celebra sem saber. Então é bom que você assim aguce um pouquinho a sua curiosidade e vai estudar um pouquinho sobre esses assuntos, sim, porque a partir do momento que a gente fica consciente do que a gente está celebrando, a gente tem maturidade e autoridade para renunciar. Né? Nós precisamos estudar, sim. E a live não é para falar desses detalhes, né? A gente vai falar da cultura do reino de Deus. Então, a gente já pode, assim, já trazer aqui um ponto, né, que está latente aqui desse início de conversa nossa aqui, que a cultura do mundo enfraquece, sim, a cultura do reino de Deus. Então, nós precisamos ficar atenta à cultura que nós estamos vivendo, à cultura que nós estamos trazendo para dentro de casa, para que ela não enfraqueça a cultura do reino de Deus. E aí eu acho que era até interessante, Marina, a gente trabalhar aqui, então, esses três momentos, né? A gente poderia, então, falar esse primeiro momento, o fator que desabilita a cultura do reino, que é o que a gente já está falando, né? Aí eu acho que no segundo momento a gente podia falar o seguinte, como fortalecer, então, a cultura do reino na nossa vida, como fortalecer a cultura do reino no nosso dia a dia, dentro do nosso ambiente familiar, né? E aí, eu acho que num terceiro momento a gente poderia falar de passos práticos, né? Desse fortalecimento, tá bom? Esse primeiro momento a gente já começou, né? A gente já começou a trazer aqui assuntos que podem enfraquecer a cultura do reino na nossa vida. E a gente discerniu aqui nesse primeiro momento de conversa que sim, né? A cultura do mundo, né? As suas ideologias, as suas modas, né? Os seus valores e princípios aí, né? Podem enfraquecer a cultura do reino de Deus na nossa vida. E eu lembro uma vez, Marina, que a gente estava conversando agora, né? Semana aí atrás, que você comentou uma vez de uma palavra, né? Que o Gustavo veio falando da escola e ele falou e você, opa, que é isso aí, né? Porque isso tem a ver também, não tem? Assim, o que a gente começa a perceber de hábitos diferentes dentro de casa? Sim. Eu acho que entra muito essa questão da sensibilidade, né? Que a gente precisa ter. Eu estava pendurando roupa, né? No varal, e eu estava ouvindo eles brincando e ele, assim, ele falava uma expressão, né? E aquilo parecia um palavrão, né? Parecia um palavrão. Ouvindo de longe, eu falei, não, mas como assim, né? Tipo assim, ninguém fala aqui em casa esse tipo de palavra, onde que está aprendendo? Primeira coisa, assim, onde que ouviu, né? Porque a criança, assim, às vezes ela reproduz uma coisa que ela ouviu sem saber exatamente que aquilo está errado. Ela simplesmente ouviu e para ela, né? Então, se não tiver alguém para estar junto, para ouvir, para fazer esse filtro, falar assim, não, peraí, isso aqui não é legal, né? E aí eu lembro que eu chamei, e aí ele veio e eu falei, olha, aonde você aprendeu isso? Né? Primeira coisa, eu falei assim, onde que você aprendeu? Porque eu pedi para ele repetir a palavra, e eu falei, onde você aprendeu? Não, é o coleguinha da escola. Eu falei, ah, tá, o coleguinha da escola. Eu falei, então, essa palavra, ela lembra, não era um palavrão exatamente, mas lembrava quando você ouvia de longe. E eu falei, essa palavra lembra um palavrão, uma palavra feia, expliquei para ele, né? Uma palavra feia que os adultos falam, e se alguém ouvir você falando, vai achar que você está falando a mesma palavra, olha só. Então, assim, não vamos falar mais essa palavra aqui, tá? Não é legal e tal, não tá falando uma boa. E ele ficou super assim, falou, nossa, eu não sabia que estava errado e tal. Eu falei, não, calma. E aí eu compartilhei isso com a minha mãe, que meu pai estava conversando com eles, e meu pai que me lembrou desse versículo, inclusive, né? Fugir de toda a aparência do mal. Então, às vezes, não é que a coisa, sabe, o nosso zelo tem que ser tal, né? Nesse sentido de, assim,
que às vezes não é exatamente, tá falando, ele tá falando palavrão literal, mas estava parecendo um palavrão. Então, opa, peraí. Não, mas Uhum. nem isso eu quero aqui. Eu não quero que seja o palavrão e nem que pareça o palavrão. Então, vamos corrigir isso, né? Então, assim, eu acho que isso é a gente tomar um certo cuidado, né? E a gente fechando as brechinhas por onde poderia entrar alguma coisa. Porque se a gente considerar algo assim, ah, não, mas parece só, calma, tudo bem, não tem problema. Não, tem problema, né? Não é o tipo de valor que a gente tem aqui. A Uhum. gente não fala esse tipo de coisa aqui, Uhum. né? Então, eu até orientei ele e falei assim, eu sei que você está muito empolgado, você quer falar uma palavra, fala uma outra palavra, fala, nossa, né? Fala outra coisa, assim, que não Uhum. vai parecer nada errado, né? Mas então, quando até eu estava conversando com meu pai, me veio isso, assim, sabe? Eu falei assim, nossa, a gente tem que realmente tomar esse cuidado de não só o que é errado, mas até o que parece ser errado. É isso que a Bíblia fala, o tamanho do zelo que a gente deve ter em relação a isso, né? Uhum. Então, eu tento fazer esse tipo de filtro aqui com eles, eu tento estar atenta, né? Então, para você ver, olha, eu estou com eles, e as coisas às vezes chegam para mim assim, que eu falei, nossa, eu tomei um susto, né? Eu falei, como assim? Tá falando essa palavra? A gente não fala aqui em casa, né? Mas Uhum. as coisas entram, seja por influência, às vezes, de um coleguinha, né? Seja, eu até você falando, eu estava lembrando assim, porque o que, que a criança está exposta? Muitas vezes ela está exposta a um desenho o dia inteiro, sei lá, e você não sabe qual é aquele tipo de desenho que ela está assistindo. Uhum. Porque hoje em dia, a gente tem que estar muito atento com relação a isso, porque as coisas elas estão inseridas nisso. Então, às vezes a criança vai ouvir uma palavra num desenho, ela vai reproduzir aquilo, ela não sabe que está errado. Aí você vai falar, nossa, mas da onde veio isso? Quer dizer, a que tipo de influência eu estou expondo os meus filhos, né? Será que eu deixar eles o dia todo assistindo TV, não, tá super seguro? Será? Sabe, qual é o tipo de conteúdo que meu filho está assistindo? Às vezes aqui em casa eu prefiro que as crianças fiquem no tédio. Às vezes eu prefiro assim, não, mas não tem o que fazer. Não, que bom que não tem o que fazer, porque daí daqui a pouco eles arrumam o que fazer, né? Do que eu falar assim, eu preciso preencher o tempo deles com alguma coisa, eu tenho que, não, então assiste TV, então não sei o que, não, sabe? Então eu prefiro que eles fiquem mais assim, menos, cada vez menos expostos a esse tipo de influência, mas às vezes alguma coisa ou outra, você vê, às vezes você não tem controle absoluto também sobre tudo, né? Você tem que estar atenta, e eu procuro assim, bom, o que chegar para mim, que eu ver, que eu já vou tentar corrigir, né? Então, o que tiver ao meu alcance, como mãe, eu sinto que é a minha responsabilidade. Então, eu vou intervir, vou falar, olha, não é legal isso, né? E aí ele fica assustado, né? Às vezes eu vou corrigir, falo, nossa, é errado isso, mas eu não sabia, desculpa e tal. Não, que bom. Agora você está sabendo que é errado, você não vai fazer de novo. Tanto que eu falei assim, não falou mais a palavra, não ouvi mais aqui em casa, falei, graças a Deus. Então, já foi suficiente, né? Você Mas é o vê, né? tipo de coisa que tem que estar atento, né? A recomendação de Paulo era para fugir de toda aparência, né? Agora, se a gente se vê, né, já dentro dessa cultura, né, não fugindo, não mais fugindo nem mais do que a aparência, né, aceitando, Exatamente, então assim, o exatamente. perigo ele tá bem maior do que a gente pensa, né? E Sim, a gente trazendo para esse contexto que a gente estava conversando, né? De aceitando certas culturas, de achando tudo ok, não tem problema. Eu acho que, né? Então, assim, se a recomendação do apóstolo Paulo já era para fugir da aparência, e se a gente já se vê na realidade de aceitando até o que é mal, então é um alerta que a gente precisa acender aí na nossa mente, né? sim, E, exatamente. e aí, no caso, a gente está trazendo, novamente, para quem está entrando agora, a gente está trazendo essa perspectiva a partir da maternidade, né? Que é um ambiente onde a gente circula bem, onde a gente conversa bem, onde a gente traz as nossas experiências aí, né, pessoais, mas é um assunto relevante, independente se você é mãe, né? Independente se você é pai. Né, o que a gente está conversando aqui traz para você, traz para sua experiência pessoal, né? Traz para sua realidade. Então, você que é jovem, você que é adolescente, você que é solteira, você que é solteiro, traz tudo isso que a gente está trazendo aqui agora, né? A partir desse ensino do apóstolo Paulo, a partir desse conselho, né? Do apóstolo Paulo, traz para sua vida e amadureça esse conselho para você, né? Você que é cristão,
você que decidiu viver uma vida com Cristo, você que escolheu, né, viver a cultura do reino de Deus. Essa live tem esse propósito, né, de potencializar a cultura de Deus na nossa vida e enfraquecer a cultura do mundo. Essa cultura que quer falar mais alto, né, Marina? Essa cultura que quer ditar as regras. Mas será que tem que ser assim? Né? Já que a gente escolheu, né, viver com Cristo, já que a gente resolveu, né, e obedece uma vida ali na palavra de Deus, já que a gente decidiu viver os sacramentos, né? Então são coisas que a gente tem que começar a pontuar, sim. Viu, Marina? Deixa eu só ler um versículo aqui rapidinho, que você foi falando, aí eu lembrei. Claro. E aí, se você tiver caneta, papelzinho, caderninho, gente, anota, porque assim, falar das coisas de Deus sem um papel do lado, sem uma caneta, não pode. Tem que ir anotando que a gente aprende muito, né? E você começou a contar essa questão aí que você teve com o Gustavo, né? Parecia que era um palavrão, né? Mas não era, mas, né? Inclinava ali o barulho, o som da palavra ser, né? Quem ouvisse de longe talvez ia achar que era mesmo. Pois eu achei na hora, eu falei, nossa, peraí, deixa eu ouvir direito o que ele falou, né? Olha o que o apóstolo Paulo, esse mesmo Paulo que a gente está falando aqui, que escreveu para os Tessalonicenses, ele também escreveu para os Colossenses falando o seguinte, aqui na carta, no capítulo 3, versículo 8. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. 10. Versículo 10. E se revestirem do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então a gente vê o apóstolo Paulo muito cuidadoso com esses filhos na fé dele, né? Essas famílias espirituais que ele começou a gerar. E a gente vê assim vários conselhos para mudança de estilo de vida mesmo, né? E aqui ele escreve particularmente para o jeito de falar, né? Então aqui vamos usar a linguagem popular agora. A gente não pode falar palavrão, né? Palavrão é uma coisa que a gente tem que riscar do nosso vocabulário, né? Isso não pertence à cultura de Deus, isso é uma cultura do mundo, né? Falar palavrão, né? Ai, Clarice, está sendo muito radical. Não, eu não estou sendo radical, porque o palavrão, ele tira a pureza moral. E a falta de pureza moral enfraquece o reino de Deus na nossa vida. Sim, com certeza. O Paulo escreveu isso aos Colossenses, né? Então a gente pensa, é bobeira. Não, não é bobeira. A gente precisa prestar atenção até do jeito que a gente está falando dentro de casa, as palavras que a gente fala dentro de casa. Né? Isso é uma coisa muito importante, porque, gente, é muito desagradável. Eu, particularmente, não gosto, né? Nunca gostei, né? E isso é uma coisa que, para mim, traz muita falta de pureza moral. E a falta de pureza moral, ela enfraquece, sim, o reino de Deus na nossa vida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado que tipo de palavra que a gente fala dentro de casa, que tipo de palavra eu estou conversando lá no escritório, né? Que tipo de palavra eu estou conversando com os meus amigos da universidade, com os meus amigos do colégio, com meus amigos da escola, né? Como está sendo o meu linguajar? Né? Uma coisa tão simples, mas que a gente precisa trazer essa percepção do reino para esse lugar também. Não é verdade? Eu lembrei desse versículo, Marina. Muito bom, exatamente, Clarice. Quem está anotando, tá bom? Eu acho que quando você ia falando, assim, a impressão que dá é quando a gente vai abrindo essas concessões, sabe? E essa coisa que parece boba, parece insignificante. Mas é só um palavrão. Mas é só uma festinha. Mas é... E assim, a gente não percebe, como você falou, isso vai enfraquecendo o reino de Deus nas nossas vidas de tal modo que é como se a gente fosse baixando a guarda aos poucos, sem a gente perceber. Aí a gente vai
abrindo uma concessão para uma coisa, porque, tudo bem, né? Não tem problema. Isso aqui não tem problema. Vamos ser careta, né, gente? Não seja tão radical. É sempre assim, né? Vamos, né? E aí, quando você vê, você fala assim, nossa, mas como foi que eu me perdi? Nossa, mas como foi que meus filhos chegaram nesse estado? Aí você não entende, mas quando você começa a recapitular, você fala, poxa, né, eu fui abrindo coisas que eu não deveria. Eu não Uhum. deveria. Porque assim, o reino de Deus fala que assim, a Bíblia fala que o reino de Deus são dos violentos, né? Aqueles que, ou seja, aqueles que usam de violência para consigo mesmo, no sentido assim de eu vou ser radical comigo, não vou ser radical com os outros. Não é questão de ser com os outros, impor algo para os outros, mas comigo eu preciso ser. É isso que a Bíblia orienta a gente a E é o ser, que né? o Então, Evangelho, ensina. O Evangelho, Jesus fala, exatamente. se a mão te faz pecar, corte-a. Olha Se o o olho nível, né? arranca. Então, Sim, o Evangelho, ele é radical, sim, né? exatamente. E aí ele é radical, e se eu estiver vivendo um evangelho diferente desse, então não é o evangelho do Senhor, né? Sim. Porque o evangelho ensina a arrancar, o evangelho ensina a cortar. Então, assim, cortar o palavrão dentro de casa, sabe? Uhum, exatamente. Arrancar essas palavras feias do vocabulário, né? Sim, Então, assim, sim, é isso que o evangelho está ensinando a gente a fazer, né? sim, Cortar essa coisa de ficar falando mal dos outros, cortar a fofoca, cortar a maledicência. É isso que Paulo está explicando aqui aos colonicenses, né? Colossenses. sim, Né? sim, E o evangelho, ele é radical. Então, assim, a gente precisa trazer essa radicalidade, né? Para a nossa vida, sim, cristã. Porque senão a coisa sim. começa a ficar o quê? Banalizada. Acho que não É, tem problema. Mas espera aí, exatamente. todo mundo faz, todo mundo fala, né? Então, essa coisa de todo mundo, isso a gente também tem que cortar, porque isso daí é uma furada, Exatamente, né? exatamente. E isso era um discurso que eu fazia muito com eles, com os meus filhos, quando eles eram menores. Mas, mãe, todo mundo fala, todo mundo faz, mas você não é todo mundo, né? Você não é Sim, todo mundo, você tem uma identidade, né? Você tem uma família, né? A tua família tem uma identidade, né? Então você já entrega também uma palavra de identidade para o teu filho ou para uma pessoa que estiver com esse discurso, né? Mas todo mundo faz, né? Não. Nós não somos todo mundo, nós somos, sim, várias pessoas, nós compomos uma multidão de pessoas, mas nós somos único, né? Cada um é especial, cada um é único aos olhos de Deus, né? Então, assim, sim, você não é uma multidão, você é alguém que tem identidade, você é uma pessoa especial. Então, a gente precisa também cortar certos discursos que a gente vem ouvindo, né? E acha que ok falar isso. Não, também não é ok. é, exatamente. E os filhos percebem, né? Os filhos, eles percebem quando a gente deixa passar as coisas, eles vão pegando como é que funciona a coisa, eles não são bobos, né? Agora, Hum, quando eles percebem também que a gente é rápido em intervir, que a gente é rápido em corrigir, que a gente, no momento que viu, já. Eles também começam a criar isso também dentro deles, né? Querendo ou não, eles também crescem, eu acredito assim, que eles vão crescendo interiorizando tudo aquilo, né? Então, peraí, mas não tá certo. Então, ele rapidamente ele vai se afastar daquilo, porque ele uhum, percebe também a sua ação. Agora, se você ouve, deixa passar, fala assim, não, mas não tem problema. Para ele também não vai ter problema. Para ele também, ele não vai ter esse filtro, né? Então, eu lembro, por exemplo, que os meus pais, meu pai e a minha mãe, assim, eu não me lembro, de verdade, assim, sendo criança, adolescente, jovem, de escutar os meus pais falando mal de alguém. Eu nunca ouvi isso. Nunca, em nenhum momento dentro de casa. E aquilo foi um exemplo tão grande, tão forte para mim. Quer dizer, o testemunho dos pais, a forma como os pais agem, né? Principalmente, isso vai impactar a vida dos filhos. Né? Então, quando eu paro de mentir, quando eu paro de falar mal dos outros, quando eu paro de falar o palavrão, aquilo começa a afetar os meus filhos naturalmente, né, Clarice? Eles nem precisa falar muita coisa, eles vão ver a sua ação. Né? Então, por exemplo, se eu corrijo meu filho e falo assim, não é legal você falar isso, se ele nunca me ouviu falar, é óbvio que para ele fala assim, não, realmente,
Agora, se eu deixo escapar uma coisa aqui, outra ali, quer dizer, ele vai pensar assim, tá, não é legal, mas eu escuto você falar, é porque o filho faz essa conta. Eles fazem essa conta, né? Uma É hora a ficha filho, começa a cair, né? onde você está. Às vezes, de repente, o ambiente de escritório, de trabalho, é muito comum, né? Falar lá, tal, né? E de repente, a pessoa trazer isso para dentro de casa também, né? Sim. E então, a gente precisa estar atento ao ambiente que a gente está, né? Onde a gente está se relacionando. Então, os hábitos das pessoas não devem ser os teus hábitos. De repente, trazer para a tua reflexão se vale a pena ou não. E na maioria das vezes não vale a pena trazer hábitos, né? A gente está É, falando, Marina, mas eu estou pensando aqui, a gente também tem que pensar nas músicas que se ouvem, né? Nas séries, né? Essas séries aí que trazem esses jovens tão cheios de romance, né? O que está sendo falado nessas séries, né? De repente a prática, né? A prática sexual antes do casamento, que é outra coisa assim muito que é muito normalizada, né? uhum. Nesse mundo moderno. Então, assim, muitas coisas que estão vindo sendo assim, trazendo, chegando como cultura, né? E desabilitando a cultura de Deus na nossa vida. Então a gente tem aí as músicas, a gente tem as séries, né? Como que está sendo o meu lazer, né? Será que Uhum. é bacana? Puxa vida, mãe, tchau, 10 horas da noite, estou indo, de madrugada eu chego. Como que eu tô me divertindo, né? Será que o jeito de eu me divertir se difere, né, daquela galera que ainda nem conhece a Deus, daquela galera que não conhece a palavra de Deus? Será que eu estou me divertindo igual eles, né? Então, de Uhum. repente, até do modo, né, como eu me divirto, isso também entrega qual cultura eu estou vivendo mais, se é a do reino ou se é a do mundo, né? Eu lembrei daquele versículo de 1 Coríntios 15:33. Eu Sim. tenho ele aqui. É um versículo que eu penso que ensina muito a gente também, né? Ele fala assim: não, olha aqui, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Vou até colocar ele aqui, que é bacana você anotar esse versículo também, tá bom? Então, como que tem sido aí, né? As minhas companhias, o meu jeito de me divertir. A gente estava falando agora há pouco do palavreado, do linguajar, mas a gente também tem que pensar nisso, né? As músicas que eu tenho ouvido, os livros que eu tenho lido, são companhias, né? As séries que eu tenho assistido são companhias, né? Sim. E olha aí o conselho que o apóstolo Paulo dá, né? Não se É. deixe enganar, né? As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios Sim. 15, versículo 33. É uma luta, né, gente? É uma luta constante para conseguir viver nessa perspectiva e ajudar os nossos filhos a viverem também, né? Na mesma perspectiva do reino, né? Agora, a boa notícia, né, Marina? A boa notícia. Ela está registrada lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. É um capítulo 17 é o capítulo inteirinho, né? Que Jesus ora ao Pai antes de ser crucificado. E aí no versículo 15 ele fala exatamente isso. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Hum, Nós estamos aí diante de tantos desafios, mas Jesus lembrou de tudo isso antes de ir à cruz, de pagar ali o preço, né, daquilo que desencadeou a morte dentro da cultura do mundo, né? E a gente vê Jesus clamando ao Pai, né? Senhor, olha, Pai, não precisa tirar eles do mundo, porque a gente precisa viver aqui. Aqui é o nós é. seres humanos vivemos aqui, não tem como a gente não viver aqui. Só que assim, Sim. os guarde do mal, É. né? Jesus entregou aí a certeza de que nós iríamos viver aqui sim, mas pela graça dele, pela misericórdia dele, pelo perdão que ele trouxe na cruz,
nós somos guardados do mal. Então, nós podemos andar aqui nessa certeza, que nós somos guardados do mal. Vou colocar aqui também esse versículo para você anotar, tá bom? Jesus intercedeu por nós ali, né? E ele com certeza ele nos ajuda muito a vencer, né? Todas essas tentações, né? Porque a gente parece que é assediado por todos os lados, né? Isso que fala também. Então, o tempo todo a gente está sendo chamado e seduzido, né? Os nossos olhos estão sendo seduzidos, né? O nosso coração está sendo seduzido o tempo todo para nos levar para o mal. No fim das contas, é isso. É para nos levar para o mal, né? Então, a gente precisa ver, né? Qual é a minha perspectiva, sabe? Será que a minha mente ela está submetida ao quê? Às minhas próprias vontades, ao meu coração, ou ela está submetida a Cristo, né? Está passando pelo filtro dele. Então, a Bíblia fala também, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, se a gente resistir também a esse mal, né? Claro, Jesus sempre nos auxiliando nisso, porque é impossível você conseguir isso humanamente falando. É impossível, é impossível. Assim, a gente não consegue. É uma coisa que é uma luta que a gente, sem ele, a gente não consegue vencer, né? Porque a gente é ser humano, a gente é carne, a gente é homem caído, né? Precisa de Jesus para conseguir resistir, para conseguir vencer, né? E os nossos filhos também, assim, imagina, se a gente não consegue dominar isso em nós, né? Como é que a gente vai conseguir ensinar os nossos filhos eles a dominarem também, né? Essa coisa de se deixar seduzir pelo mal. Então, Sim. muito disso, assim, se a gente quer realmente proteger os nossos filhos, se a gente quer realmente que eles sejam filhos de Deus, nós precisamos, como pais, em primeiro lugar, nos tornarmos esses filhos, essas pessoas que têm a mente cativa em Deus, né? E aí sim a gente vai conseguir fazer algo por eles, né? É impossível a gente conseguir fazer algo por eles se a gente está totalmente entregue, né? Qualquer coisa que chega a gente abraça, a gente parece uma esponja, né? Então tudo chega, a gente não faz filtro nenhum de nada, né? Os nossos olhos, então assim, hoje a gente está muito, eu pelo menos assim, eu sou muito mais aqui no Instagram, né? Tanto antigamente ela tinha novela, tinha coisa assim, televisão quase eu não assisto, assim, série é dificílimo de eu acompanhar, não consigo assistir série, é muito difícil. Mas realmente a internet, as redes sociais já é uma coisa que eu estou mais aqui, eu estou mais presente, Então, eu falei, gente, eu preciso filtrar o que eu estou vendo aqui também, porque aqui também tem coisas que podem seduzir os meus olhos e me fazer pecar, né? Me fazer cair para aquilo que é mal. Então, já aqui no Instagram, eu já faço um filtro do que eu vou ver. Se eu vejo que a coisa não tá legal, não, isso aqui não tem nada a ver. Então, eu já paro de seguir, coisa assim, entendeu? Né? Não precisa ir lá e xingar e fazer um monte de coisa lá no meu perfil e tal. Não, simplesmente eu deixo de seguir. Eu falo, não, isso não serve para mim. Isso não serve para mim. E aí eu vou filtrando as coisas que eu preciso acompanhar, o que eu quero acompanhar. Eu sempre procuro ver coisas assim. Eu preciso procurar coisas que me edificam. Porque, assim, imagina, aqui já é difícil a gente viver uma vida de santidade, que é o convite que Deus faz para nós, né? Já é difícil. Você imagina se eu não fizer esse filtro, se eu não ver o que os meus olhos estão assistindo, sabe? O que eu estou perdendo o meu tempo? Com o que eu estou gastando o meu tempo, né? Isso vai definir muita coisa na minha vida e também na vida dos meus filhos, porque eles precisam dessa referência. Nós precisamos ser a referência para eles, né? Então, quando a gente procura viver uma vida em Deus, né, Clarice? Eu penso que aquela coisa do domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, é uma coisa que você tem com ele, é uma coisa que você tem em relacionamento com ele. E aí você também, você consegue então dominar suas emoções, dominar suas reações, porque é muito fácil a gente explodir, é muito fácil a gente gritar, é muito fácil a gente espernear, a gente, né, xingar, fazer tudo. E o que consegue ser o meu freio? Eu não consigo me frear sozinha. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Ele, então, vem ao meu auxílio e aí sim eu consigo ter esse domínio. E isso é importantíssimo para os meus filhos, porque eu sou a referência emocional deles, inclusive.
Nós, pais, somos a referência emocional. Se eles vêm dentro de casa uma mãe que xinga, uma mãe que o tempo todo tá falando, inclusive, palavrão, sei lá, sabe? Eles vão entender que é daquele modo que você tem que reagir às coisas. E quando uma coisa não dá certo, ele tem que xingar. Quando uma coisa não dá certo, ele tem que gritar. Peraí, mas quem está ensinando isso para ele? Ele está aprendendo com você, com as suas reações. Olha, assim, gente, não é fácil. Quando a gente para para pensar, poxa, nós somos um espelho para eles, né? Eles nos observam o tempo todo. Então, eu percebo coisas que as crianças fazem aqui que eu falo, gente, eu preciso tomar cuidado. Né? Olha só, eles estão reproduzindo e para eles, porque assim, não, é meu pai e minha mãe estão fazendo, então é isso aí, né? Então a gente, nossa, assim, dá um temor muito grande, falo, meu Deus, que tipo de referência eles têm em mim, né? Como é que eles estão me vendo? E isso tem tudo a ver com a salvação deles, com aquilo que eu desejo para eles. Eu quero que eles sejam salvos, eu quero que eles sejam de Deus, né? Uhum. E eu até falei nos stories aí, acho que foi ontem, não lembro, mas uma pessoa postou uma coisa lá e falou algo que tinha a ver com uma postagem que eu tinha feito, mas aquela postagem tinha a ver com algo que eu ouvi do próprio Deus, num certo dia, que eu fui no quarto dos meus filhos e aí eu estava assim com um sentimento assim, falei, ai, Senhor, eu quero muito que os meus filhos sejam teus, nossa, Senhor, né, que eles sejam totalmente teus. E aí eu ouvi assim, bem suave, né, como se Deus falasse assim, então, seja você primeiro minha, e aí vai ser mais fácil que eles sejam totalmente meus como você deseja. Eu falei, meu Deus, é isso, né? É isso. Fica tão mais, assim, fica tão mais possível, né? Porque a gente fala assim, nossa, como que eu vou fazer isso? Não, seja você o testemunho, né? Uhum. Seja você É. o espelho. Eles estão aprendendo com a gente, né? Nós somos a primeira referência deles, né? Dentro de Eu casa. acho que responde até uma pergunta aí que eu não vi quem fez, eu só vi a pergunta aqui, como introduzir essa rotina? Então, essa rotina começa a partir de nós. Exatamente. A A gente rotina. é o marco zero, assim, começa de nós, depois é que vem tudo, né? E é bem o que o próprio apóstolo Paulo fala ali, né, Marina, aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? Não vos amoldeis ao padrão desse mundo. Então, é um padrão que não nos pertence. Nós temos um outro padrão, né? A cultura do reino de Deus obedece ao padrão da palavra de Deus. Eu acho que, inclusive, a gente já vai até para esse segundo momento, né? Que a gente está conversando aqui, que seria, então, como que a gente pode fortalecer a cultura do reino, né? Na nossa vida, no nosso ambiente familiar, na educação que a gente entrega para os nossos filhos, dentro dos relacionamentos que eu tenho, como que eu posso potencializar a cultura do reino de Deus nesses lugares? Sim. Para mim, é isso, o inicial, o ponto inicial é com o pai, com a mãe. E a partir de uma vida devocional, né, em primeiro lugar, você priorizar, priorizar isso, sabe? Porque a gente tem uma tendência à indisciplina, a gente tem uma tendência à inconstância. Mas quando a gente entende que isso é necessário, quando a gente entende a importância disso, não só para a nossa salvação, mas para a salvação dos nossos filhos, que dependem diretamente de nós, né? Então a gente começa a arrumar um jeito de priorizar isso, né? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu me vi mãe, eu falei, meu Deus, eu não sei ser mãe. Eu não sei o que eu vou fazer com essas duas vidas que o Senhor me entregou. E agora? Onde que eu encontrei essa ajuda? Aos pés do Senhor, todos os dias, todos os dias. Então, eu lembro que eu tinha noites insones, era difícil, eu tinha que amamentar, e no outro dia eu estava quebrada porque eu não tinha dormido direito e tal, mas eu tinha que arrumar um jeito de encontrar um momento para falar com o Senhor e colocar para ele tudo o que estava acontecendo. Então, ele sabia que eu tinha crianças, ele sabia que não era fácil, porque ele conhece essa rotina, ele sabe que não é fácil, ele nos conhece, né? Conhece os nossos limites e tal. Então, eu me senti à vontade para falar, Senhor, eu estou muito cansada hoje, Senhor, eu não sei o que fazer sobre isso, Senhor,
o meu filho está se comportando desse modo, como é que eu... E eu comecei a perguntar para Deus, assim, então, todos os dias. E aí, no começo, você, né, fala assim, agora, estou com sono, né, estou com sono, daqui a pouco as crianças vão acordar e tal, mas eu comecei a priorizar isso, Clarice. Eu falei, não, eu Uhum. preciso acordar mais cedo, porque Marina, eu tinha necessidade de falar sozinha com Deus, eu precisava disso. Precisava daquele momento tranquilo, em silêncio, porque depois que as crianças acordavam, meu dia começava e o dia me engolia, porque é muita coisa para fazer e muita coisa para dar conta. Mas quando eu comecei a priorizar isso, mudou completamente. É como se eu começasse o meu dia já alinhando o meu dia, sabe? Eu sabia que eu ia ter muita coisa para enfrentar no meu dia, mas é como se aquilo fosse uma força para mim, para eu enfrentar o dia, sabe? Então eu comecei a acordar mais cedo que as crianças, né? Depois que eles foram ficando, né? Eu tenho um sono mais estável, eu sabia mais ou menos a hora que eles iam acordar, então se eles acordavam às 8, eu levantava às 6 da manhã. E às vezes eu ia dormir tarde, mas eu falava assim, não, mas eu preciso levantar e eu preciso falar com Deus. E tem dia que eu acordo e eu tô com muita preguiça, eu tô querendo dormir um pouco mais, às vezes tá um pouquinho frio e tal, mas é como se algo me chamasse para aquele lugar. E eu falo, não, aí eu levanto, eu falo, não, eu vou. E quando eu leio, é tão assim, só quem faz essa experiência, né? A gente faz essa experiência de todo dia ler um pouquinho da Bíblia, é como se fosse assim, o meu alimento, é de verdade, é o meu pão diário. Eu não consigo mais começar o meu dia sem antes falar com Deus, assim. Então, para mim, começa aí, o fortalecer a cultura do reino de Deus. Então, eu querer viver essa cultura, Sim. eu me submeter a essa cultura do reino de Deus. Eu não me importar com rótulos, eu não me importar de ser chamada de radical, de qualquer coisa que queiram me chamar. Eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus, né? E a gente precisa escolher a quem a gente vai servir. A gente precisa fazer Eu essa lembrei, decisão. lembrei aqui também dessa instrução maravilhosa que o apóstolo Paulo dá agora a Timóteo, a um filho da fé dele, né? Ele escreve aqui no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, olha aí o manual-chave, né? Para a gente usar, para onde a gente possa assim, recorrer e fortalecer a cultura do reino na nossa vida. Você colocou, Marina, a importância dessa vida de oração, né? Aliada, então, à leitura da palavra. Né? A gente fazer essa combinação, né? Eu trazer, então, uma vida devocional, né? Uma vida de oração. Inclusive, a gente tem um grupo de mães aqui na paróquia, que é as mães de joelhos e os filhos em pé. A gente tem conversado bastante sobre a importância de trazer essa cultura de oração para a nossa vida, né? A gente desenvolve relacionamento com Deus a partir de uma vida de oração e também a partir da reflexão, estudo, meditação na palavra. A gente precisa crescer nesses lugares, né? Onde eu possa me aprofundar na palavra de Deus e também desenvolver uma vida de oração. Então, são lugares onde eu crescendo neles, a cultura do reino de Deus começa a ganhar mais expressão, então, na nossa vida. Que é o que você está passando para a gente. São já passos, né? A gente já está até falando já desse terceiro momento aqui da live, que são os passos práticos para fortalecer, então, a cultura do reino na nossa vida. Sim. E às vezes tem pessoas que têm uma certa dificuldade com a Bíblia, fala que não entende muito bem, então por isso que às vezes não lê, porque não entendo muita coisa, eu não consigo. Mas assim, gente, simplesmente façam a experiência de ler todos os dias. Leia, mesmo que você não entenda, porque eu fiz isso durante muito tempo. Eu lembro que eu li o livro de Levítico e eu falava, gente, para que existe esse livro na Bíblia? Porque tem tanta coisa técnica, tanta coisa, né? Então, para que isso, né? Será que realmente tinha necessidade disso? E isso eu fiz lá atrás, né? Porque eu não entendia muito, mas eu estava ali caminhando, né? E hoje, quando eu leio, eu tenho uma outra perspectiva, todo aquele zelo que havia, né, com o Senhor, e que ele também queria, desejava que fosse daquele modo e tal. Eu
comecei a ver beleza naquele livro, coisa que antes eu não entendia nada, mas isso foi depois do quê? De um processo, de uma caminhada, de um todo dia. Então, eu ser perseverante, eu acho que essa é a palavra-chave, assim, perseverança, sabe? Ainda que eu não, mas eu não sei orar, mas eu não sei, né? Eu não entendo muito bem a Bíblia, não, mas fale com Deus, né? Todo mundo sabe falar, né? Às vezes eu falo para as mães aqui, às vezes eu falo assim, nossa, mas eu não tenho tempo para ter um tempo a sós com Deus, eu não consigo porque estou nessa rotina e tal, não sei o quê. Mas assim, com certeza você vai escovar os dentes uma hora, você vai no banheiro, assim, olha para o espelho, sabe? Naquele momento ali, que seja 5 minutos, mas fala, né? Senhor, eu estou aqui, Deus. Me ajuda nesse dia, me dá forças para enfrentar esse dia, para lidar com todas as demandas, né? E assim a gente vai, o quê? Abrindo espaços para Deus, né, Clarice? A gente vai abrindo Sim. espaços. Uhum. E quando a gente vai percebendo, de repente ele começa a falar coisas no nosso coração, ele começa a dar orientações reais para o nosso coração. A gente começa, nossa, isso não poderia ter saído da minha cabeça, isso só pode ter vindo de Deus, porque eu não teria tido essa ideia, eu não teria tido essa percepção. Com Uhum. certeza é Deus falando comigo, né? Então, deixa eu me tornar sensível a essa voz, deixa eu ouvir o que ele tem a me dizer, né? Porque com certeza Deus tem muita coisa para falar com a gente. Às vezes é a gente que não dá muito espaço para isso, a gente que está tão cheia de preocupações, tanta coisa, né? O próprio celular também, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que também gerir o tempo, né, que você usa, porque às vezes isso pode consumir. Às vezes a primeira coisa que você vai olhar é o celular. Não, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu abrir meus olhos, não, eu vou lá, vou orar primeiro, eu vou dar essa prioridade para o Senhor. Eu gosto muito disso, sabe? Falar assim, não, Senhor, a minha